Pérolas de Esperança, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 3. Autorrealização. Na mesma proporção em que despertamos em nós o sentimento divino, pois somos essencialmente divinos e existencialmente humanos, adquirimos consciência de que fazemos parte da engrenagem universal. Isso nos projeta para o plano da superconsciência, desatrelando-nos, consequentemente, dos elos energéticos gerados em outras épocas e gravados no subconsciente ou no inconsciente profundo. Paulatinamente, surgem em nós mais impulsos rumo ao eternamente novo, ao eterno amanhã. Dessa forma, advém o refazimento, pois, devido ao aumento da aceleração vibratória, ocorre o distanciamento da fonte atreladora, libertando a alma dos acontecimentos menos felizes de outros encarnes. Em sendo a tônica da vida despertarmos, progressiva e eternamente, o sentimento divino latente em nossa alma, a autorrealização, é eterno aprimoramento de nossa capacidade de amar. Quando o amor vivenciado por nós não for mais um sentimento ocasional nem restrito às partes, mas expressão incondicional de plenitude e, por isso, envolvendo todos e o todo, seremos autorrealizados. Nesse nível evolutivo, por ser naturalíssima tal maneira de ser e de viver, não perceberemos que já amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas é evidente que a plenitude, por ser progressiva, é sempre na mesma proporção da evolução de cada criatura. Para o homem se tornar integral, amor e vida se fundem em ações dignificantes de maneira tão natural quanto o nascer do sol, pois o amor verdadeiro, incondicional e definitivo é expresso nas atitudes do dia a dia. São ações espontâneas que não dependem de estímulos externos, de convenções sociais ou religiosas. A criatura, ao investir conscientemente na terapêutica do amar a Deus sobre todas as coisas, gradualmente, devido à elevação de sua frequência mental, entra em sintonia com as dimensões mais cósmicas, aquelas habitadas pelos espíritos de visão universalista. Vibrando nos planos das superconsciências, a alma sente o divino empuxo e conclui que o amor é a mais profilática medicação para autorrefazimento e autorrealização. Por ser o amor crescente e eterno, quanto mais amamos, mais descobrimos Deus em nós. Com isso, tornamo-nos progressivamente oniscientes, onipresentes e onipotentes de Deus em nosso próprio ser. Quando na fase evolutiva em que a criatura ainda precisar de reconhecimento externo devido às suas realizações, ela deve ser compreendida e não criticada, considerando que a evolução espiritual de tal pessoa ainda está na faixa de comando e obediência, logicamente sem a superior graduação da sabedoria que liberta consciências. O indivíduo, ao atrair para si a atenção por seus feitos, demonstra querer que reconheçam o seu comando, a sua superioridade. Nesse estágio, possui realizações externas, as quais são consumidas pelo tempo. Em seguida, surgem-lhe as frustrações, razão pela qual são poucos os exemplares humanos terrenos que conseguem abrir mão do poder e do domínio com elegância. Daí a longevidade para a maioria da sociedade ser tão dolorosa, principalmente para quem não concebe que o espírito é eterno e imortal. Agora, com a Terra em frequência cada vez mais alta, os espíritos terrenos mentalmente mais desenvolvidos estão sofrendo aberturas psíquicas cada vez mais abrangentes para se manterem em harmonia com a nova realidade vibracional da massa planetária. Por se tratar de processo natural, no esforço intuitivo para acompanhar as mudanças vibracionais do planeta, tais espíritos não racionalizarão todos os fatos, o que lhes permitirá, mesmo que não sigam os princípios ético-morais evangelísticos, entrar em outras faixas de frequências mais elevadas, mais luminosas
e com isso se distanciarem emocionalmente da precariedade de comandar porque se julgam mais fortes ou mais capazes. Assim, com o comando, poder, autoridade progressivamente desvanecendo da alma, há uma alteração em seu mecanismo psicológico, o que lhe propicia maior produção dos elementos químicos no organismo responsáveis por alegria, bom humor, emoções elevadas, afetividade e etc., tendo em vista que quanto mais concreto for o cérebro, maior será a dificuldade para entrar em camadas energéticas mais sutilizadas, aquelas que mexem mais com o coração, com a emoção. Deduz-se assim que a autorrealização advém de um somatório de fatores. Dentre eles, o bioquímico é importantíssimo, pois se a tessitura perispiritual for muito primária, não haverá dinâmica biológica para produzir adequadamente serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, etc., responsáveis em síntese pelo bem-estar psicoemocional. A pessoa autorrealizada ou empenhada conscientemente em sua autorrealização, além de perder gradualmente o espírito de mando, no sentido de poder-domínio, distancia-se vibratoriamente da ancestralidade animal, motivando-se assim a dar polimento à sua biologia. Isso a leva a perder a energia da opressão e, fraternalmente, irmanar-se, sentindo-se semelhante a seus semelhantes, filhos do mesmo Deus Criador. Conclui-se que, para a criatura se irmanar espontânea e amorosamente, dependerá também de sua realidade biológica, pois caso esta tenha cota muito acentuada da ancestralidade animal, predominará o atavismo. Sem muito esforço, observa-se que há pessoas com cérebros brilhantes, intelectualmente preparadas para criar ou assimilar maravilhosos engenhos científico-tecnológicos em condições satisfatórias para o relacionamento sociocultural, mas sem qualificação para se autorrealizarem por lhes faltar a energia sublime da compreensão. Ou seja, para bom percentual da sociedade terrena, a biologia se sobrepõe à ideologia. Por isso, parte da sociedade tem ideias fabulosas, mas sem realizações, considerando as condições inferiores de sua tessitura perispiritual. É natural ao ser humano registrar as situações que identificam bem-estar, satisfação, prazer e etc. Mas tais acontecimentos, apesar de saudáveis, são externos, embora produzam efeitos internos. E, por serem externos, poderão sucumbir a qualquer momento, o que leva a maioria das pessoas a se descompensar diante de fatos comuns na trajetória da existência. A autorrealização, no entanto, por ser patrimônio do Espírito Eterno, independe das circunstâncias, razão pela qual os indivíduos autorrealizados não sofrem abalos emocionais diante de dificuldades existenciais corriqueiras. Há seres humanos que perseguem durante toda a encarnação alguma coisa que lhes dê prazer de existir, mas é preciso estar atento às leis da vida. Assim, por estarmos todos em Deus, criemos as nossas aspirações sem nos esquecermos da presença eterna do imponderável. Assim, mantenhamos um vínculo de fidelidade com as leis do Criador, deixando de invocar benesses celestiais tão somente para nossa egossatisfação. Criemos também o salutar hábito da gratidão. É de bom alvitre para nós que pretendemos acessar as dimensões da espiritualidade superior, visando a autorrealização, darmos significado espiritual à vida, senão os céus não responderão às nossas aspirações. Não devemos reduzir o diminuto tempo da encarnação, dedicando-nos unicamente à aquisição de bens transitórios, relegando a segundo plano os preciosos e eternos valores espirituais. Explica-se pela lógica o porquê de milhões de pessoas pedirem ajuda aos céus e não obterem sucesso. É que se, por um lado, há o desejo do pretendente de conseguir o seu intento, do outro existem as leis reguladoras da vida.
há imensuráveis forças em atividade constante, agindo contra ou a favor de nossos desejos. Depende de como e de quem aciona essas forças e energias, e, sobretudo, de nossa intenção. Quem deseja que a força da vida atue cristicamente a seu favor, não deve oscilar para não se desconectar do foco, uma vez que poderá haver inversão de polaridade, causando até mesmo prejuízo ao pedinte. Isso acontece porque, em sendo o éter cósmico apolar, não é aconselhável pensarmos ao mesmo tempo positivo e negativamente, visando ao mesmo objetivo, tendo em vista que, ao pensarmos, estamos polarizando o éter. Quando assim acontece, a força resultante poderá ser positiva ou negativa, a depender da intensidade de quando as forças foram geradas. Uma vez que, dependendo do polarizador, a ação da natureza é positiva ou negativa, a autorrealização só acontece quando a pessoa adquire harmonia interior, de tal forma que os seus impulsos não oscilem entre o positivo e o negativo, considerando que o homem é o que ele pensa. Justifica-se pela lógica da ciência cósmica que as forças da criação agem de maneira equânime, consequentemente sem privilégios celestes nem terrestres. Mas é sempre bom relembrar quanto à necessidade de nossa ação desencadeadora. Em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 8, consta: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Portanto, não fiquemos estagnados, aguardando acontecer. Vamos agir. Façamos a nossa parte. Tal realidade serve para as nossas questões individuais, coletivas e mundiais, pois a lei é única. Assim, por mais que elaboremos com perfeição o nosso projeto, convictos de que teremos sucesso, não olvidemos as forças da natureza, pois tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, segundo Paulo de Tarso. Por precaução em cada investimento, contemos com a possibilidade de sucesso e de insucesso, a fim de que não haja frustração, pois se o imponderável atendesse integralmente às nossas aspirações, imaginemos. Em função de nosso atual grau de evolução espiritual, os adventos crísticos sugerem que retiremos de nossa vida mental as fantasias terrestres, mas, ao mesmo tempo, nos conclamam a colocar em seu lugar as benesses celestes, tendo em vista que não é didático deixar vácuo na vida mental das criaturas. Quando, por exemplo, estivermos em alguma situação que solicite o nosso perdão, perdoemos, mas pela compreensão dinâmica, aceitando conviver placidamente com o suposto adversário. Se houver isolamento direcionado, é porque não houve perdão verdadeiro. Vale ressaltar o que consta em Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 29. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. O cristianismo renovado incinera a infantil concepção de um céu estático habitado por anjos improdutivos e ativa a nossa mente para que nunca paremos de trabalhar, pois é constante universal. Quanto mais se evolui, mais se trabalha em benefício próprio e do próximo. É salutar advertir que não haverá autorrealização sem vida ativa, produtiva, de forma que sejam gerados pensamentos eternamente novos, os quais favorecem o crescimento interior, melhora a nossa bioquímica e embeleza a nossa aura. A pessoa autorrealizada não sofre de conflito de inferioridade nem de baixa autoestima, o que é notório naquelas que dedicam precioso tempo da diminuta vida à procura de realizações externas, à procura do nada. Estamos agora na cidade dos brilhantes, onde receberemos uma imantação com energias vivificadoras manipuladas pelo iluminado Ofir.
foram convidados para sustentar os campos energéticos da ambiência nessa sacra cerimônia Melquisedeque, o divino alquimista, e os magos Merlin, Aljabar, Rei Arthur, Zahar e Zagorim, sendo que esse último dará um toque em nossa glândula pineal, visando a despertar a nossa alma quanto aos haveres dos céus. Imagine-se recebendo uma unção de teor crístico dessa natureza. Procure ver com os olhos da imaginação e sentir com o coração o que está acontecendo nesse ambiente de sacralidade. As pedras preciosas da Cidade dos Brilhantes, refletindo luzes de policromia divina durante a unção. Os planos energéticos do ambiente, impregnados de elevado teor moral, pois preparado por consciências dos planos da angelitude. A Cidade-Luz, transformada em santuário sagrado para celebrar a vida. Vibrações estimuladoras da vida plena. Aromas edênicos aguçando a sua percepção olfativa. Sua energia-luz se expandindo em luminosidade para o alto, para Deus. Por você saber que a lei reguladora da vida confia a direção dos homens aos fortes e capazes, aproveite o seu ambiente mental e desperte de si o sentimento espiritual. Proponha-se a realizar tarefas nobilitantes. Aspire a vivenciar as maravilhas angélicas. Torne-se um missionário dos ideais sublimes. Desperte o seu Cristo interno, a sua força superior. Aí está a sua autorrealização. Agora, você, na condição de uma fagulha de Deus, fale com a vibração da convicção. Fale para todas as células ouvirem. Fale com a voz da plenitude. Vá falando e elevando suavemente a voz. Fale pausadamente e com a energia da certeza. Eu sou vida. Eu sou saúde. Eu sou energia divina. Eu sou bondade. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou Deus. Fim do capítulo 3.